Mas, seguindo o regimento, você é aberto a 20 minutos para as ponderações, né, da defesa do deputado Chico Alencar, mas a qualquer momento ele poderá, como deputado e como representado, se manifestar, inclusive, após o voto. Okay. Inclusive, na próxima sessão, em função da possibilidade de pedido de vistas. Sim, senhor. Então, eu vou me manifestar tanto quanto possível, reconhecendo que agora o Conselho está bem esvaziado, infelizmente. Em primeiro lugar, eu quero dizer, como já falei da outra vez, que, embora o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, o ex-presidente César Brito e o ex-presidente Marcelo Laverner tenham manifestado inteira solidariedade para comigo e, claro, se colocando à disposição, eu entendo que a situação é objetiva, simples e não tenho a necessidade desse amparo jurídico, e até porque numa casa de parlamentares, se manifestar olho no olho aqui, pessoalmente, presencialmente, é o mais adequado. Esse é um método que tenho adotado desde que o deputado presidente do Solidariedade anunciou a sua intenção à imprensa de abrir essa representação. Lá no dia eu fui e peguei de suas mãos a representação, depois, sendo notificado aqui, conferi que era aquele texto e me dediquei, relembrando os meus tempos de professor, a ler cada item da representação, pontualmente. Sei que há deputados precisando até viajar, não vou me estender hoje aqui agora sobre cada item, mas quero reiterar isso. O nosso zelo pelo conhecimento da representação e pela necessidade de falar com cada conselheiro que aqui está, sem exceção, deputado Jorginho, deputado João, deputado Wellington, deputado Valmir, deputado Léo, deputado Bebeto, deputado Glauber, deputado Ivan, deputado Cacá, deputado Mauro, com quem travo relações, em muitos casos, à exceção dos meus companheiros de partido, de disputa política, de exercer o que é próprio do parlamento democrático, que é o dissenso, com toda a radicalidade de conteúdo que ele merece, mas nunca de desapreço, de qualquer eiva de ofensa pessoal. De toda forma, não é disso que trata a representação. Mas quero reiterar, aliás, uma coincidência. Essa semana que passou, eu vi em algo, vocês talvez estranhem, na Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, que é uma publicação septuagenária da editora Vozes, que os nossos avós tinham na parede das suas casas, sobretudo quem é do meio rural. Até hoje, essa folhinha tradicional, que você destaca, que eles chamam de pagela, dia a dia, ela continua sendo publicada. Aliás, me disseram lá os editores que tem 2 milhões de exemplares. O ex-senador Marco Maciel, católico fervoroso, gostava de me ligar para falar que tinha lido alguma pagela de assunto histórico, para o qual contribuo na Folhinha já também há mais de uma década. E semana passada eu fui honrado, não pelo verso da Folhinha, onde costumo escrever, mas pela frente dela. E para minha surpresa boa, entendi isso como um sinal. Olha o que está escrito: a mentira é inaceitável para quem quer construir uma ordem democrática. Assinado Chico Alencar, que quase sempre sou eu. Ora, eu fiquei muito comovido com essa coincidência, porque é disso que eu quero falar aqui. A importância nas relações políticas e na construção da democracia da franqueza, em oposição ao cinismo, do esforço de afirmar a verdade, que é algo objeto de polêmicas, né? Até segundo relatos bíblicos, Pilatos perguntou a Cristo o que é a verdade. A verdade é aquela que a gente busca alcançar com a sinceridade de propósitos e com a afirmação
daquilo que entendemos, sempre de maneira parcial, como uma verdade. Mas, dito isso, quero afirmar aqui que, nesse contexto da representação, há muitas inverdades, impropriedades, insuficiências e, para usar uma linguagem popular, tremenda forçação de barra. Já disse isso pessoalmente ao autor da representação, e até uma manifestação que me surpreendeu e igualmente me comoveu, não das pessoas simples, dos cidadãos e cidadãs anônimos que fizeram questão de manifestar uma comovente solidariedade a mim em caráter multitudinário, mas até de personalidades, meus ídolos da música popular, atores, atrizes, reitores de universidade, fizeram uma manifestação absolutamente forte, superando até os apoios eventuais que eu tradicionalmente recebo em campanha. Não vou chegar a agradecer ao representante por essa possibilidade de reiteração de um apoio, mas isso conta. E isso, de certa forma, é um reconhecimento, não de uma trajetória perfeita, infalível, né, santificada, não estou longe de ter essa pretensão. O meu Francisco está a milênios de distância do de Assis e qualquer outro, mas eu creio que é reconhecimento de um trabalho político. E uma representação sempre te questiona a sua vida pública como um todo. A par dos meus defeitos, que não são poucos, a franqueza, a sinceridade e ideologia para viver nunca me faltaram. É com essa consideração geral que eu quero fazer os breves comentários, sem prejuízo dos posteriores. É claro que eu tinha expectativa que pudéssemos resolver tudo isso aqui hoje, né, pela simplicidade da denúncia, pela minha boa expectativa em relação ao voto do relator, cujo teor desconheço totalmente. O relator não deu papo para mim, nem eu busquei mais do que o regimental, mas li que ele considerou improcedente a denúncia. E nada mais sei do porquê, mas sei das razões. Fiz uma manifestação prévia por escrito. No dia da notificação aqui nesse Conselho, entreguei uma carta aberta a cada parlamentar do Conselho, a outros também em plenário. Muitos disseram que não queriam ler porque eu não precisava explicar nada. Eu me sinto na obrigação de explicar. Ainda tenho cópia dessa carta aos colegas aqui, abordando alguns pontos da representação, mas quero, como aprendi aqui com os advogados, em apertada síntese, dizer o seguinte: a representação tem 32 itens. E li ponto a ponto, já comecei me emocionando, sabe por quê? Coisa de professor chato. Quem é representado não sou eu, é o meu pai, Francisco Rodrigues de Alencar. Claro que depois que uma representação se refere a mim como deputado Chico Alencar, eu vi que a memória de meu pai não estava sendo cutucada, mas foi uma inspiração para mim, porque meu pai, um piauiense, que deixou de conviver comigo quando eu tinha 13 anos de idade, semeou exemplos e valores que, graças a Deus e a ele, são imorredouros. Aliás, ele me deu, eu chegando a essa adolescência, antes de falecer, um livro para eu ler com dedicatória de Graciliano Ramos, Vidas Secas, e um outro chamado Infância. Eu gostei mais do Vidas Secas e, a partir daí, talvez a minha ânsia de compromisso público, de fazer política, que é algo que a gente faz desde que nasce, somos inseridos num contexto global. Quando me perguntam quando você entrou para a política, eu sempre digo, quando eu nasci. Agora, política partidária, depois de larga trajetória no movimento social, foi bem mais tarde. Vidas Secas, sofrimento do nosso povo nordestino, deputado João, deputado Cacá, deputado Wellington, que são do Nordeste, deputado Léo, Bebeto, é muito agudo e a gente tem que buscar o bem comum e o interesse público. A representação, ela tem 5 primeiros itens absolutamente alheios a ela própria. Fala de um caso de uma ex-deputada, de fato, do nosso partido, que é
totalmente estranho ao que está aqui sendo objeto da análise desse Conselho. Portanto, por economia processual, eu recomendo que ninguém perca tempo lendo os 5 primeiros itens. E até eu teria, e tive à época, como partido, uma posição a respeito do que está relatado aqui, mas não vem ao caso. Na verdade, os 5 primeiros itens não dizem respeito à representação propriamente dita. A partir dali, o item 6 em diante, o que a gente tem é a primeira denúncia, deputado, o tempo, Vossa Excelência, que o relatório mencionou. Eu vou encerrar. Não, desculpe. É porque o relógio só marca de 10 em 10. Vossa Excelência tem 10 Tá duas bem. vezes. Obrigado, vamos lá. No breve escoço, eu entendi como esboço dos fatos, como está relatado aqui na representação, os 5 primeiros itens são alheios ao tema, e depois os outros itens falam de fortes indícios de desvio de dinheiro público, entendido aí como remuneração de servidores, na campanha passada. A minha campanha foi uma das 5 menos dispendiosas do Rio de Janeiro entre os eleitos, e eu tenho muito orgulho da contribuição cidadã, que foi exclusiva. Só pessoas físicas doaram. E fiquei, de novo, muito comovido quando vi que cada um dos 7 assessores que colaboraram para a minha campanha e que foram expostos publicamente no plenário da Casa pelo representante, com seus nomes, remuneração enquanto servidores, como se todos só recebessem aquilo. Tem gente aposentada de várias categorias profissionais, professores, enfim. Essa remuneração, essa doação é legítima, legal, foi feita dentro dos limites, ao contrário do que o representante falou. Ninguém recebeu qualquer notificação, como quem extrapola como doador de campanha do Ministério Público Eleitoral, sobre suposta demasia nesse aspecto. Ninguém. Da Receita Federal, até junho do mês seguinte, do ano seguinte das eleições. E mais, cada um fez questão, indignado naturalmente que ficou, e o relator recebeu isso na minha manifestação prévia, de escrever de punho próprio: sim, doei, porque doei, e para outras campanhas, e doarei sempre como é meu dever cidadão. Manifestações as mais diversas, não é cópia um do outro, e que me surpreenderam, viajando para cá, trazendo esses elementos da manifestação prévia, esse anexo. Fiquei muito comovido, tive que disfarçar até o choro de ver que ainda pessoas com ideias, ainda pessoas com ideias e causas, e que até contribuem financeiramente, dentro dos seus limites, para que ideias, causas, projetos, proposta política e partidária prospere. Queria lembrar também que a gente tem o dever também de não ser hipócrita, né? Um levantamento jornalístico indicou que aqui na Câmara, nada menos que 125 dos atuais deputados também receberam esse tipo de colaboração de assessor, inclusive o deputado Paulinho. Eu tenho o nome aqui, a gente na defesa fica tendo que bisbilhotar até essas coisas, de cada servidor dele, por respeito a cada servidor, que doou certinho, né, R$500 cada um para a campanha dele. Não vou declinar o nome deles, é uma bobagem, é um direito, é legítimo, e tem que ser valorizado o servidor público que contribua com a campanha. Muito bem, também elenquei todos os meus gastos de campanha na defesa prévia, e o montante de R$ 180.746,65 da minha campanha. Quem sabe como está inflacionada a campanha eleitoral, na expectativa de que a próxima melhore, sem a doação empresarial, sabe como esse valor, para um colégio eleitoral como o do Rio de Janeiro, é modesto, digamos. Mas tenho também muito orgulho de não ter precisado de muito dinheiro para fazer campanha. O Conselho de Ética não pode ser transformado em tribunal revisor da Justiça Eleitoral.
A Justiça Eleitoral aprovou minhas contas, está anexado também na defesa prévia, e essa acusação, portanto, é totalmente improcedente. A segunda, fulcral, algo que de fato aconteceu. Uma pequena empresa que prestava serviços de informática para o meu gabinete há anos, foi baixada na Receita Federal. E depois, quando eu soube, só em 2014, por um aviso, inclusive comunicado pelo Dr. Mozart, da denúncia, aliás, não só contra mim, mas 22 deputados, que não sei quem são, e que a Câmara e o presidente Henrique Eduardo Alves, por orientação, inclusive, do Dr. Mozart, tinha mandado para o arquivo um aviso do TCU. Eu me interessei para saber do que se tratava, porque nós procuramos andar sempre na retidão de procedimentos e na transparência deles. Quando eu fui informado, eu procurei, rapaz, você, da empresa Sede Informática, baixou na Receita e não nos informou e estava falando, não, eu estava transitando limitada para microempresa individual e tinha as notas que a prefeitura já tinha no talonário autorizado e tal. Eu falei, isso é absolutamente absurdo, é uma irregularidade. É claro que a Nuvep podia ter verificado isso e tomei uma decisão, que para quem não vive nadando em dinheiro, mesmo tendo a boa remuneração que o deputado federal tem, é penosa, mas absolutamente necessária. Ressarcimos tudo. E olha, contra a opinião de pessoas da administração da casa. Deputado, não precisa, isso é excesso de zelo, o senhor não cometeu nenhuma irregularidade, foi iludido na sua boa-fé, não houve dano porque o serviço foi efetivamente prestado. Ainda assim, ressarcimos inteiramente na legislatura passada, a partir de uma real irregularidade da qual nós não nos sentimos responsáveis. Como se sabe, toda a nota fiscal você entrega à Nuvep, e ela tem uma equipe para verificar isso, mas também entendo que, em meio a milhares de notas fiscais, mesmo esse órgão da casa não tenha percebido essa insuficiência. Bom, aí tem um detalhe importante. O Ministério Público, que também recebeu essa mesma denúncia, assim como o TCU, de uma ONG chamada OPS, Operação Políticos Supervisionados, que nos fiscaliza a todos aqui. O nome era outro antigamente, meio jocoso, Operação Pega Safado. Eles fiscalizam nessa possibilidade de transparência, que a Câmara, aliás, oferece mais do que o Senado, as contas de todo mundo aqui. Estamos sempre vigiados, e isso, para mim, é da natureza da democracia. Essa OPS também fez a mesma denúncia ao Ministério Público, que abriu um procedimento preliminar, já esse ano. Talvez muito assoberbado, o Ministério Público agiu com mais lentidão que o TCU, que fez o aviso à Câmara, e a Câmara arquivou totalmente, não só essa denúncia contra o meu mandato, como os outros 22. O Ministério Público, com esse procedimento preliminar, requisitou documentos à Câmara, já na atual gestão. Passaram-se 10, 15, 20, 30, 40, 50 dias, a Câmara não enviou nada. Como diz a procuradora do caso, em função da demora da Câmara em prestar as informações, o Ministério Público não teve outra opção senão abrir um inquérito civil público. Ao ser informado sobre isso, eu procurei a responsável pelo inquérito, a procuradora Mirella, e me dispus a oferecer todas as informações de que ela carecia, e reclamei com a direção da Câmara. Eles pediram desculpas, isso está formalizado, inclusive, pelo procurador da casa, e lá a documentação chegou. Foi a essa que o deputado Paulinho teve acesso, como é direito dele, no CEDI, numa pressa, numa celeridade que fez com que um então servidor da corregedoria da casa fosse lá pedir os documentos, no mesmo dia em que o representante fez a petição, de maneira totalmente indevida, porque ele não era parte, e o CEDI corretamente não entregou esses documentos solicitados pelo representante, como é de seu direito, para uma pessoa que de início falou que era funcionário da presidência, e depois
verificou-se que ele era da corregedoria. Ele está aí assessorando muitos deputados, é um jovem, pelo visto, muito diligente, mas também interessadíssimo na documentação que me dizia a respeito. Nem o conheço pessoalmente. De toda forma, vejam o que aconteceu e isso está anexado. Outro documento, porque é isso que conta, absolutamente fundamental para esse processo. A promoção de arquivamento do inquérito civil, mencionado no relatório 116000031-100/2014. Promoção de arquivamento 819-215. Sabe o que tem escrito lá? Por uma procuradora que tem, inclusive, a fama de ser extremamente rigorosa, como se deve ser, com a corrupção, com a leniência com malfeitos, com toda essa bandalheira que tem envenenado o país, em todos os poderes, praticamente. Da Vossa Excelência para concluir. Pois não, vou concluir. Está escrito lá pela procuradora Mirela de Carvalho Aguiar, em relação à segunda denúncia. Concluiu-se pela boa-fé do deputado, comprovação do serviço prestado, integral, pleno e espontâneo ressarcimento ao erário, inexistência de qualquer improbidade administrativa. Portanto, as questões colocadas na representação já foram avaliadas e resolvidas pelos órgãos de controle que a República Brasileira oferece. Ou seja, Ministério Público Eleitoral, Receita Federal e Tribunal Regional e Tribunal Superior Eleitoral, na denúncia 1, e pela Procuradoria-Geral da República, Ministério Público do Distrito Federal. E, vejam, pela casa, me lembra ali, com gestos sempre generosos, meu vizinho de andar, deputado Mauro Lopes, a Câmara pediu o arquivamento disso. Os outros 22 deputados, eu soube até que, por acaso, lendo no jornal, que o deputado Marco Feliciano também esteve numa situação similar e fez o mesmo ressarcimento aos cofres públicos. Muito bem. A mulher de César não pode apenas ser honesta, tem que parecer honesta, como já dizia o velho adágio do Império Romano, que não é fonte de inspiração para muita coisa, mas a nossa cultura é greco-romana também. Ora, a Casa, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral resolveram essa questão. Por isso que eu disse, é mais uma retaliação do que uma representação. O tempo precioso dos conselheiros, com tanta matéria séria, grave, para julgar aqui, ser consumido com essa representação, e de resto, como aquelas que dizem respeito a manifestações em plenário, sinceramente, quase que um abuso. Mas, e o meu tempo também, procuro exercer o mandato com muito denodo, com muita dedicação, mas isso gasta tempo, inclusive dá um cansaço emocional. A nossa cota diária de indignação também é consumida nisso, mas tudo bem, é da vida. O deputado Paulinho falou, não, vocês do PSOL, ele até me atribuiu a condição de líder que eu não era, muito menos presidente do partido, mas assumi mesmo uma representação em 2008 contra ele. Tão procedente, embora esse conselho não a tenha considerado, que ele é réu no Supremo, né? Réu, por causa que tem, por essas questões que a gente apontou em 2008. Mas matéria vencida aqui no conselho. Falou, estou dando oportunidade ao Chico de esclarecer tudo. Tá certo, aceitei a oportunidade e, a meu juízo, espero que o voto do relator também vá nessa direção, esclareci. E mais, eu, disse ele, saí maior depois do sofrimento do conselho do que quando entrei. Olha, eu com os meus 1,74 m, que deputada Luísa tem diminuído com o correr do tempo e da idade, a gente vai ficando menorzinho, mas grandeza de caráter a gente não perde. E esse processo me permitiu afirmá-lo, destacando com todos os meus defeitos. Resumo, como gosto de literatura, com algo que é norte de vida. Fernando Pessoa, da Leimar, com léguas a nos separar e nos aproximar pelo elemento da espiritualidade, religiosa ou não, que deve unir as pessoas de bem, as únicas que podem salvar o Brasil e a humanidade dessa tragédia em que estamos imersos, ambiental, econômica, social, política. Eu não sou nada
não posso querer ser nada, não devo querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Eles continuarão. Eu espero que esse Conselho me ajude nessa luta comum por um Brasil justo, fraterno e por uma humanidade solidária, sem picaretagem, sem mutreta, sem hipocrisia, em defesa da verdade que a gente vai construindo nas nossas vidas. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, deputado Chico Alencar.